Ah, me conta da tua... Que tu tem uma passagem muito interessante na tua vida, que é a questão das crises que você teve, né? Sim. De tanto estudar, você teve burnout, que se chama? Ou é Cara, coisa muito mais grave que isso? eu fui diagnosticado na época com crise epilética, crise não epilética psicogênica. Não epilética. Não epilética psicogênica, porque o Psicogênica. organismo estava tudo certo. É oriunda do psicológico, né? Mas por que não epilética? Porque não se assimilava, não era semelhante a uma convulsão. Às vezes durava 15 minutos, às vezes durava 10 segundos, às vezes eu desmaiava, às vezes não desmaiava, às vezes eu só abria a boca e ficava parado, às vezes eu não fazia nada. Cara, era muito, muito diferente. Mas você tinha consciência durante a crise? Algumas não, algumas sim. Então dependia muito de tudo que estava acontecendo, etc. Eu tinha uma rotina muito insana, completamente insana de estudos. E eu fui fiel a essa rotina por quase 10 anos da minha vida. Então, era uma rotina absurda, cara, absurda. Que era dos 4 livros por semana. Só que eu dividia, né, 4 livros por semana, 150 páginas era igual a um livro, 2 artigos científicos era igual a um livro também. Uhum. Então, eu tinha assim, era maleável nesse ponto. Mas eu tinha que bater, então, essas 600 páginas por semana ou dividir em artigos, enfim. Depois de quantos anos começou a dar problema? Foi na metade do mestrado que começou, que eu notei que às vezes na aula eu ficava viajando assim, daí eu olhava e falei, pô, onde é que eu tô, bicho? Aí eu olhava assim e falei, deixa eu refazer. Às vezes eu desmaiava, como eu falei, às vezes eu desmaiava e eu só fui entender que era por conta do estresse, porque às vezes eu pegava quando eu tinha, não tinha que carregar frango, não tinha que trabalhar com o velho, ou cuidar de alguma coisa, eu saía pelo mundo. Porque na época não tinha, eu trabalhava só braçal na época, não cuidava das... Eu tava começando a administrar os negócios, assim, que já estavam indo bem nessa época. Os negócios Isso, os aviários, né? As galinhas, Uhum. os ovos. Então eu já comecei a administrar nessa época, mas era uma coisa que ainda ficava meio distante, ainda trabalhava mais no braçal. Ainda estava estudando parte de investimento, como é que você fazia para lidar com dinheiro, qual era o melhor método, o melhor modo, enfim, de tudo, cara. Então era uma coisa que eu me dedicava bastante para tentar. E quando sobrava algum tempo, eu ia viajar, na loucura total, assim. Pegava a mochila, botava uns livros, eu sempre levava 7 mudas de roupa, uma para cada dia, e ia na loucura. E um médico, um neurologista, me pediu, alguma vez durante essas viagens você teve alguma crise? Às vezes ficava 1 mês, 2 meses. Se eu conseguia ter um tempo, eu ficava. E eu falei, não, nunca. Eu nunca tive uma crise viajando. Ele falou, cara, a resposta é essa. Foi, meu amigo, a resposta é essa. Você tá estudando demais. Tá estudando Para demais. um pouco. Foi o primeiro cara que eu vi, para de estudar um pouco, que você vai morrer. E de fato, eu assim, agora a gente tá nesse programa, eu sei que é mais uma entrevista, então eu fico aberto a falar, eu não achei que ia viver. Eu não achei. Você achou que ia morrer mesmo? Eu já tinha desistido, assim. Porque pensa, eu tinha 2 crises por dia, minha cabeça é cheia de cicatriz dos tombos que eu caía, perdi a consciência, caía. Teve uma vez que eu caí no meio da academia, eu tinha virado a noite estudando, assim, eu tinha dormido 2 horas. Falei, cara, não, eu preciso ir pra academia um pouco, se eu voltar a estudar eu tô morto. Eu fui pra academia, no meio do treino, assim, do nada eu desmaiei. Desmaiei, bati a cabeça num aparelho, abriu a cabeça, uma cicatriz maior que eu tenho aqui atrás. E imagina, eu tinha 2 crises por dia, não podia mais dirigir. Numa das consultas com outro médico que eu tinha pego, ele disse, olha, é melhor internar ele. Ele não tem, e não sem olhar pra mim, ele olhou pra minha esposa, pra minha mãe e disse, é melhor internar ele. Ele não vai... Eu já acompanhei casos assim. Daí ele falou em esquizofrenia diferenciada e tudo mais, mas assim, eu não sei precisar, eu não consigo entender qual foi o seu diagnóstico preciso, qual foi o diagnóstico preciso. Mas quando ele falou da crise não epilética psicogênica e o fato de quando eu viajava eu não tinha nada, aí me fez repensar. E ele falou 2 coisas legais pra mim, assim, que eu fiz e deu certo. Ele disse, você tem que ter um hobby mental que te canse, tão como cansava o estudo pra tu ir desmamando. E você tem que ter um hobby físico que te deixe muito cansado. Muito cansado. Aí eu falei, cara, eu sempre gostei de fazer musculação. Mas eu não ia tanto mais porque, pô, tava numa fase insana de estudo, né, cara? E eu usando dose máxima de medicamento para conter as crises, eu não conseguia conter. Nessa época também foi tenso. Daí eu tive hipogonadismo induzido pelas medicações pro estresse. Tive que começar a fazer reposição hormonal. Eu fui usar a dose suprafisiológica do hormônio uns 2 anos depois só.
Você disse que ele ficou com 70 de testosterona? 70, isso mesmo, 70. Mas quais eram os sintomas que você tinha nessa época? Cara, uma tristeza sinistra, assim. E eu só fui entender o que tava acontecendo comigo quando eu fui comer um X com um amigo meu que era médico. E ele falou, tu tá melhor? Meu apelido de infância é Ike, né? Tá melhor, Ike? Eu falei, cara, eu tô, mano, só tô muito triste, cara. Só que as crises não param, assim. Eu tô melhor porque eu tô continuando a vida, tô tentando desmamar os livros ali, tô tentando fazer exercício físico pesado. Mas é difícil, cara. Tô numa tristeza, obviamente disfunção erétil também. Cara, aí ele falou pra mim, cara, tu já fez exame de testosterona? Porque as medicações baixam muito. Eu falei, não, cara. Então faz. Aí eu fiz 2 vezes. Deu tipo 70, 72. Ué, é muito pouco, né? É pouco, é pouco. Aí eu... Mas assim, sorte que eu peguei bem no começo, assim. Eu notei que, tipo, eu já tinha dado fazia um mês, assim, que eu tava muito pra baixo. Uhum. E daí eu comecei a repor, daí minha vida mudou, assim. Minha vida mudou muito. Nossa, aí nem compara. Nessa época também, eu então comecei um hobby mental que me ajudou muito, que era um jogo que eu jogava quando eu era muito novo, só que eu não tinha dinheiro pra jogar na época, daí eu jogava a versão de graça na internet, daí comecei a jogar a versão paga. Qual que era? Magic the Gathering. Ah, não conheço. Magic the Gathering é um jogo, é tido como o jogo mais complexo do mundo. Ele é um xadrez muito mais difícil. Ah, é? Mas muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas sinistro. é a mesma lógica do xadrez? É um jogo de carta que cada peça, digamos, tem uma função e você vai jogando. Uhum. Mas é absurdamente difícil, cara. É um jogo muito... E assim, até hoje, quando eu tô muito... Assim, eu penso, cara, mas hoje já trabalhei muito. Vou jogar um jogo mais difícil que o xadrez agora pra relaxar. Mas cara. É assim que minha cabeça funciona. O guri também dá muita risada. É assim, cara. É assim que minha cabeça funciona. Eu relaxo quando eu tô ali, porque daí é uma coisa mecânica, eu faço as probabilidades ali, penso e tal, e vou desenhando o jogo. E pra mim me acalma muito, me acalma demais. Porque se eu ficar em livro, cara, tá louco. Os últimos tempos, assim, que eu voltei, os últimos anos, assim, que eu voltei com tesão pra estudo, cara, pô, teve épocas aí que eu estudei mais 8 horas por dia fácil. Mas o que é? Você quer entender logo o negócio? Qual é a pira? Cara, eu gosto, cara. Sou louco por conhecimento. Mas você tá em busca de alguma resposta? Não sei, é que é tão automático pra mim, é tipo alguém fazer exercício físico. Hoje, tipo assim, eu não consigo ficar sem treinar, que é um hábito que eu adquiri. Da mesma forma, eu não consigo ficar sem estudar alguma coisa nova. Eu tenho que estar estudando alguma coisa nova. Mas é sempre sobre comportamento humano, filosofia? Não. Eu estudo sobre... Cara, eu já peguei livro de ecologia pra ler. Eu tava assim... Porque eu sempre... Uma coisa que eu faço é sempre ler livros de coisas diferentes. Uhum. Por exemplo, eu lembro que eu tava... Nessa época que eu li o livro de ecologia, eu tava lendo um livro do Antônio Damasio, um neurocientista, que tinha me apresentado. E eu também tava lendo... Então eu tava lendo um livro de física, um livro de neurociência, um livro de ecologia. Então, essa vez foi engraçado. Mas sempre foi assim, sempre foi na... Eu vou comprando os livros e vou lendo. Você já fez teste de QI? Não, nunca fiz. Eu fui diagnosticado... Eu não Vai gosto dar uns de falar 230. isso. Cara, eu não gosto de falar isso na internet, assim, porque eu acho... Eu converso sempre com um amigo meu que, enfim... Isso não vai me mudar, sabe? Assim, Mas por curiosidade, né? Eu já fui diagnosticado 2 vezes com superdotação e altas habilidades, etc. Com autismo, não. Só superdotação. Ele falou que talvez... foi um cirurgião, um neurocirurgião, que o último que eu fui, que falou que eu tinha esses traços e tudo mais. E o outro faz um tempo já, foi numa psicóloga. Mas eu não cheguei a fazer os testes nem nada, porque, cara, não vai mudar nada na minha vida. Participar de um grupo, eu prefiro participar do grupo dos meus amigos de hoje, cara. Eu gosto muito das amizades que eu formei por conta do digital. Sim. Elas me ajudaram muito, cara. Mas às vezes se você entender, você aumenta um pouco mais a coleira, né? Pode ser. Bom argumento. Bom argumento, cara. Bom argumento. Mas então o que você teve lá no passado pode ser considerado burnout ou era outra coisa? Talvez tipo, hoje em dia seria, né? Que ano foi isso? Qual é a época? Foi 2013 não é tão... a 2017. Não, relativamente já tinha um certo conhecimento sobre isso. Porque 8 anos... Isso, 8 anos... Faz 8 anos que eu não tenho crise... Cara, assim, pra mim, hoje eu consigo falar... O primeiro podcast que eu falei sobre isso e foi difícil, cara. Hoje eu tô mais tranquilo pra falar. Porque, cara, é difícil ser julgado como louco, né?
É uma coisa complicada, assim. Mas Porque, pô, eu sempre tava no controle das coisas, assim. Então eu falei, cara, eu era o cara que sabia a história de cabo a rabo, eu sabia falar, pô, proficiente em tantos idiomas, cara. Eu falei... E do nada, todo mundo com dó, cara. Pô, dó é o pior sentimento que alguém pode ter de outra pessoa. Eu acho esse, pô, coitado, vai morrer maluco, sabe? Pô, dói, cara. Ainda mais eu que sempre fui um cara... Eu nunca quis parar, assim. Tanto que eu sempre tava... Eu tenho esses comportamentos meio autodestrutivos, assim. Eu subi uma montanha na loucura. Não sei se a gente falou no off aqui ou no on. A gente tava falando das aventuras que eu fiz. Que você quase morreu lá no gelo, lá? Hipotermia. Aí rota de narcotraficante, atravessar país subdesenvolvido a pé e tudo mais. Cara, as fronteiras, né? Então, eu sempre tive esses comportamentos meio malucos nesse sentido. E com os livros não foi diferente, cara. Se for parar pra pensar no que eu fiz... Porque eu queria achar alguma resposta. Eu não admitia que cara, eu estudei com caras brilhantes. Eligio Resta, Luigi Ferraioli, Peter Fitzpatrick. O Resta mesmo me colocou em contato com a Nussbaum, que pra mim é uma das maiores mentes hoje que estão vivas ainda. Então, cara, eu tinha oportunidade de estar no meio desses caras e eu não aceitava que... Pô, tem muita coisa pra conhecer, cara. Tem muita biblioteca no mundo. Quando teve esse problema, você achou que você podia ser louco em algum momento? Achei. Porque eu tava perdendo já, assim, quando... Era muito difícil pra mim voltar a si, assim. Eu demorava muito, cara. Assim, quando tinha crise, assim. Teve uma vez que fui pra Roma. Acho que foi a segunda ou terceira vez que eu tinha ido pro doutorado. Não, acho que era a segunda vez. E daí eu atravessei a cidade de Roma com uma mala, cara, assim, aquele dia eu tava muito estressado, cara. E daí eu não queria perder tempo com nada, eu ia escutando audiolivro, sabe? Eu ia caminhando e escutando audiolivro, eu era maluco. Ou com o livro na mão. Audiolivro e o livro na mão. Não, é loucura, mano. O que eu fazia era loucura, bicho. E daí eu lembro que nessa vez eu fui ligar no Skype pro meu pai. Eu nem sei se existe Skype ainda. Eu fui ligar no Skype pro meu pai, dizendo que eu tinha chego já no apartamento e tal. E antes disso eu tive uma crise, e daí eu bati a cabeça no chão. E meu pai pediu se eu tava bem, e eu tava sangrando a cabeça, assim, daí eu falei, não, tô bem. Daí eu pulei na mão, assim, embaixo, cheio de sangue, assim. Daí eu falei, não, tá tudo certo. Na época eu tinha cabelo, tá? Daí eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, pai. Daí eu escondi muitos anos também. Muitos anos eu escondi, não queria levar. Cara, eu amo muito meus pais. Tipo, hoje eu consigo, minha família, cara. Meu pai é meu melhor amigo, bicho. De longe, assim. É um cara que eu não tomo nenhuma decisão na vida sem falar com ele. Mas quando que foi necessário revelar que você tinha as crises? Quando eu desmaiei na academia. Foi não tinha que fazer. caso. Daí chamaram um paramédico e não sei o quê. Daí minha mãe tava viajando, meu pai chegou lá, eu tava no chão. Aí não tinha... Eu falei, não, tô tendo, vamos pra... Foi ali. Eu percebi que tava tendo umas coisas estranhas, né? Mas eu não sabia dizer certo o que eu era. O que eu tinha. Sim, né? mas você não tinha visões, nada. Não. Só desligava. Desligava, cara. Depois Como voltava. fosse um disjuntor, assim. Às vezes eu ficava só parado, olhando. Às vezes eu ficava babando. Tive uma em Nova York. Num dia depois, eu tava escrevendo minha tese, inclusive. Foi a primeira vez que eu fui pra lá. Eu já tinha escrito. Não consigo lembrar. Tá, enfim. Eu tava nesse processo, estressante pra caralho. Eu tava escrevendo o artigo do estágio pós-doutoral, que era um artigo sobre Martha Nussbaum e decisões difíceis, inclusive. Na filosofia. E daí... Do nada, cara. Eu tava ansioso porque eu tinha que decidir uma coisa logo, assim, e era uma coisa totalmente idiota. Tipo, uma coisa totalmente idiota. Eu falei, cara, será... Aí, nesse dia, eu percebi que eu tava ficando maluco porque eu fiquei... Eu fiquei durante muito tempo, tipo, meses, assim, sem desfazer a mala. Usando uma muda de roupa. E daí eu ia... Lavava a roupa... chuveiro, enfim, deixava secar, voltava a estudar, depois eu lá pegava a roupa, entendeu? Daí eu ia pra faculdade. Estudava pelado, esperava secar a roupa. Eu tinha um pijama, sei lá, que eu tinha. Sim. Porque na minha cabeça, olha só, só que foram meses, cara, foram 3 meses no total. Eu não queria perder tempo desfazendo a mala. Aí eu falei, não, cara, eu tô... Lá em Roma, o cara que eu comprava o frango do almoço, porque eu comia 2 vezes por dia pra economizar tempo.
E eram 2 vezes de proteína porque eu não queria ter pico de insulina, senão eu ia dar sono e não conseguia estudar. O cara... Isso aqui é muito engraçado. O cara do restaurante do Italy, aí pra comer lá, tinha que pagar 12 euros, uma coisa assim. Eu sei que tinha diferença, tipo, 4 euros pra 12 euros, é uma coisa absurda. A diferença pra comer lá. Eu nunca comia lá porque eu queria comer em casa lendo. E daí o cara achava que eu ia todo dia, com uma roupa, com uma camiseta da 8ª série, e com calção de basquete, e com a Havaiana velho, cara. Eu usava nas granjas essa Havaiana ainda, eu lembro até hoje, a Havaiana azul. Chegava lá e o cara achava que eu era mendigo, bicho. E daí ele colocava uns frangos a mais. Ele falava, vou ter que colocar um pouco a mais que o dia tá sendo difícil. Sempre com a mesma cara, cansado. Muito engraçado, cara. E aí depois disso tudo que você voltou a focar em criar galinha, ficar mais tranquilo? Eu já tava de longe, assim, ajudando... Porque eu me cobrava muito, porque assim, pra mim, o tempo que eu falei pro pai, né? Eu saí então do Brasil. E na minha cabeça estava claro, assim, eu tô indo estudar, mas é como se fosse um trabalho. Tem que levar com a seriedade que eu levo um trabalho, porque meu pai tá aqui trabalhando, me dando a chance de eu estudar fora. Porque senão eu ia ter que ficar... Porque assim, a gente, durante a vida inteira, eu falei assim, o trabalho era sazonal, os carregamentos, tirar madeira do mato, secar açude, mas eu sempre tive como prioridade, e ele sempre deixou claro que queria que eu estudasse. Então pra mim sempre foi uma coisa que eu levei muito a sério. Aí, por exemplo, quando eu tava lá em Roma, eu não tinha como trabalhar aqui. Eu ajudava uma que outra coisa administrativa, né? E daí, teve uma vez que meus colegas de doutorado, eram todos mais velhos que eu, eles tinham a vida muito resolvida e tal, e a gente não tava tão confortável quanto tá agora, assim, financeiramente falando. E eles foram pra Grécia passear. Porque tava em promoção a passagem, era 19 euros. E eu falei pro pai, o pessoal tá indo pra Grécia amanhã, mas eu vou ficar porque eu quero ir pra biblioteca amanhã, daí não tem aula, fico mais tranquilo e tal. Ele falou, tá, mas por que tu não vai? Eu falei, porque eu não quero. Ele falou, quanto que é a passagem? Eu falei, 19 pila. Então vai. 19 euros não vai mudar nada pra nós. Eu falei, o problema é esse. Pra nós não vai mudar nada, mas pra minha cabeça, gastar 19 euros enquanto tu tá aí e eu tô aqui pra estudar, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não fui. Eu não fui. Então, quando eu voltei pro Brasil, daí a gente deu um salto, aí eu peguei, assim, pra ajudar ele valendo, assim, e daí ele ficou sozinho nessa época, né? Porque até então eu só trabalhava no braçal mesmo, assim, eu não tinha nem noção, cara, quando eu tinha meus 20, 21... Eu comecei, como eu falei, comecei vendendo salgadinho com ele. A primeira experiência que eu tive foi salgadinho, sorvete. E depois logo ele montou os aviários, assim. Daí eu ajudava de maneira sazonal ali quando precisava, essas coisas mais pesadas. Trabalho braçal. E então, daí com os 22, eu fui pra Roma. Aí quando eu voltei, eu já tava quase melhorando das crises, assim, cara. E eu peguei valendo e a gente fez daí... daí a gente... mais que dobrou a produção. Daí as coisas... daí foi... Aí foi a época assim, que eu tirei pra... Eu e ele, no caso. Né? Você foca hoje nisso ou você estuda intensamente ainda? Hoje tá mais tranquilo, porque a gente tem, assim, tem os negócios alinhados, tem outros pra frente que já estão negociados também, que vão dar um conforto. Cara, assim, é muito gostoso pensar que o meu filho não vai se preocupar. E eu sei que o meu pai pensa a mesma coisa, que o neto dele não vai estar tranquilo. Uhum. Isso, eu sempre falo sobre a utilidade do dinheiro. Por muito tempo eu deitei a cabeça no travesseiro preocupado se a gente ia ter condição de fazer alguma coisa no outro dia. Qualquer coisa. Hoje, a tranquilidade que eu tenho é uma coisa que pra mim não tem preço, cara. Não tem iate, não tem helicóptero no mundo que me dê a tranquilidade que eu tenho hoje de poder, de saber que o meu filho vai ter tudo que ele quiser, cara, e não vai se preocupar em relação a isso, é só ele ser um cara... Eu vou investir muito na educação dele, por exemplo.